Vamos lá, então, agora falar sobre cidades excelentes. É isso aí, olha. Educação, saúde, infraestrutura. Cidades de todo o Brasil que oferecem serviços públicos de qualidade à população vão ser reconhecidas em uma nova iniciativa do Grupo Bandeirantes em parceria com o Instituto Áquila. É o prêmio Band Cidade Excelentes. Veja na reportagem do Márcio Campos. Ela tem quase 2.000 habitantes e tem apenas 29 anos. Mesmo sendo uma cidade pequena, jovem e com poucos moradores, Nova Boa Vista, que fica no norte do Rio Grande do Sul, é hoje a única cidade excelente do país. A saúde está boa, a educação está boa, o transporte escolar. A vida aqui é bem boa de viver, é muito calma, tranquila. Nova Boa Vista atinge mais de 80 pontos no Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Essa é a primeira plataforma Big Data do país a contemplar dados de todos os 5.570 municípios brasileiros. São indicadores públicos ligados a 5 pilares: eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e ordem pública. Por que esse índice é confiável? Porque ele, primeiro, é de fonte primária e segundo, são as próprias prefeituras que alimentam o sistema. E nós vamos lá nas fontes primárias e trazemos para nossa plataforma. Os dados da plataforma são analisados e as cidades pontuadas. A escala vai de 0 a 100. Até 50 pontos, a cidade é considerada em situação crítica. Entre 50 e 65 pontos, em desenvolvimento. Entre 65 e 80 pontos, desenvolvida. E acima disso, é considerado uma cidade excelente. Entre as capitais, Curitiba tem a melhor pontuação, mas não entra na faixa das cidades excelentes. Ainda de acordo com o ranking, 40% dos municípios brasileiros estão em situação crítica. O cidadão sabe o que quer, sabe o que precisa. Mas como fazer, essa é uma responsabilidade dos administradores públicos, essa é uma responsabilidade da política. Ele quer ter a pavimentação da sua rua, o transporte público que funcione bem, o posto de saúde que o atenda. Minas Gerais, o estado brasileiro com mais municípios, tem quase 2/3 deles em desenvolvimento. 3% das cidades do estado são excelentes em eficiência fiscal e saúde e bem-estar. E 2% em educação e desenvolvimento. O gestor público tem de ter em mente sempre que a gestão dele é para o cidadão. E precisamos que o cidadão participe mais. Ele não precisa ser candidato, mas ele precisa acompanhar, precisa criticar, precisa apoiar quem é bom. É a partir do município que o indivíduo se constitui politicamente como cidadão. E é aqui na cidade onde nós interagimos com o setor público. Portanto, cabe à prefeitura proporcionar a melhor qualidade de vida para os seus cidadãos. E a partir de agora, as cidades que alcançarem os melhores resultados serão homenageadas no prêmio Band Cidades Excelentes. O prêmio organizado pela Band em parceria com o Instituto Áquila vai reconhecer os municípios que alcançarem os melhores índices. Todas as cidades do país serão inscritas automaticamente e poderão enviar projetos novos ou em implantação para ganhar pontos. Um benefício para a cidade e também para os cidadãos. A Band, ao fazer esse programa de cidades excelentes, de cidades diferenciadas, ela estimula uma competição sadia, porque programas como esse mudam a vida do município. Serão premiadas 6 categorias, os mesmos 5 pilares do IGMA, além da vencedora no ranking geral. Os municípios serão divididos em 3 grupos, menor ou igual a 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima de 100 mil habitantes. Primeiro serão conhecidas as 10 melhores cidades por estado. As 3 primeiras de cada categoria vão disputar o Prêmio Nacional, que será entregue em Brasília.
A pandemia, em cima de outros problemas que já havia, trouxe desafios muito importantes para as administrações municipais atacarem. Elas precisam atacar esses desafios com urgência. Para João Carlos Saad, presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o prêmio Band Cidades Excelentes é muito mais do que um reconhecimento do bom gestor. Eu acho que depois de quase uma década de tiroteio em cima da classe política, falando mal dos políticos, eu acho que isso aqui volta a dar uma dignidade ao gestor público, ao político, e eu espero que com isso muitos jovens que têm vontade de transformar a escola, têm vontade de transformar a sua comunidade, têm vontade de transformar a sua cidade, queiram ser prefeitos, queiram ser governadores, queiram ser deputados, queiram ser presidente da República, e com isso a gente atrai gente boa para a política. Maria Júlia tem 11 anos e estuda em um dos colégios mais caros de São Paulo. Enzo tem 8 e frequenta uma escola pública na zona leste da capital. Em comum, os dois querem transformar o Brasil por meio da boa política. Ela como presidente e ele como prefeito. O prefeito, ele tem que ajudar as escolas, e isso que eu vou fazer. A pública tem que ser igual à particular, que assim não vale. Posso ajudar várias outras pessoas, como comunidades, doando comida, roupa. Quando eu for presidente, eu vou me disponibilizar para ajudar todo mundo e eu vou querer me dar meu melhor para poder dar uma vida mais, vamos dizer, organizada para essas pessoas. Que legal, hein? Então já temos aí 2 futuros gestores públicos. Vamos bater um papo agora com o Leonardo Richelli e o Rodrigo Neves. Vão aparecer aqui com a gente, eles são do Instituto Áquila. Tá aqui, ó, tô até com o livro, eles são autores desse livro aqui, ó, Cidades Excelentes, Gestão que Transforma a Realidade dos Municípios Brasileiros, junto também com Raimundo Godoy. Esse livro aqui que traz detalhes sobre toda essa questão, né, de cidades excelentes. Estava dando uma olhada e vou começar perguntando aí, começa aí com o Leonardo, depois o Rodrigo responde. O que é uma cidade excelente? E como que a gente pode definir uma cidade excelente? Bom dia para vocês, sejam bem-vindos ao Bora São Paulo. Bom dia, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, uma cidade excelente foi um estudo que nós fizemos pesquisando 90 cidades do exterior e 360 municípios do Brasil. Sempre com essa pergunta, né? O que torna uma cidade excelente? E o que nós achamos em comum entre essas cidades? 5 eixos no qual essas cidades se desenvolviam e buscavam um equilíbrio. Então, esses eixos, né, eficiência fiscal e a transparência. Todo prefeito precisa ser um gestor de recursos, né? Produzir recursos e riquezas para a cidade. Depois, a educação. Precisa investir na educação para transformar o futuro da cidade. A saúde, para garantir ali a vivência e a boa segurança do cidadão. Depois, infraestrutura e mobilidade urbana. E o último, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. Então, esses 5 eixos organizados e equilibrados tornam uma cidade excelente. Aquela cidade onde o cidadão quer viver, onde as empresas querem ir e cria o círculo virtuoso da cidade. Uma vez, Rodrigo, fique à vontade aí. Disserte pra gente o que é uma cidade excelente. Beleza, bom dia, Thiago, obrigado. Então, complementando aqui o que o Leonardo falou, uma cidade que consegue trabalhar esses 5 eixos, ela cria o que a gente falou de um ciclo virtuoso de desenvolvimento humano. Ou seja, ela consegue fazer aquele município, no longo prazo, melhorar o desenvolvimento humano do município. E aí, quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente está falando de qualidade de vida da população. Então, um bom gestor, aquele que consegue promover uma cidade excelente, na verdade, ele põe a cidade numa tendência de melhoria, atraindo cidadãos, atraindo a iniciativa privada e produzindo riqueza local. Que
queria, porque a gente sempre fala de governo federal, governo estadual, mas eu sempre digo que as pessoas moram nas cidades. E o prefeito é o contato direto das pessoas, os vereadores, é onde elas sentem a mudança acontecer. E quando a gente fala de um ranking como esse, uma premiação que vai acontecer agora para essas cidades, eu queria que vocês detalhassem para a gente qual que é a importância desses indicadores para um gestor público, porque a gente está muito acostumado a só ver o projeto no fim, terminado, e não tem a sensação ou a noção de como uma prefeitura traça um projeto para melhorar a educação, traça um projeto para melhorar o transporte público. E eu queria que vocês falassem qual que é a importância de se ter um ranking como esse, que leva 5 eixos que são importantíssimos para o desenvolvimento de um município, qual que é essa importância para a gente conseguir aí alavancar cidades e tornar cada vez mais um número maior de cidades excelentes no nosso país? Tiago, se a gente for pensar, né, o que é o Brasil? O Brasil é a soma dos 5.570 municípios. Ou seja, a federação é composta por esses municípios e é justamente o que você comentou. É no município que as coisas acontecem, é nas cidades que as coisas acontecem. É lá que o cidadão vai à escola, vai à unidade de saúde e é ali que ele sente fortemente a presença do Estado. Por isso, a nossa preocupação em desenvolver as cidades. Desenvolvendo as cidades, conseguimos contribuir para o desenvolvimento do país. Então, a busca sempre da cidade excelente. E para isso, nós buscamos quais são os indicadores, os 39 indicadores públicos brasileiros, de fontes primárias, que dão ao prefeito, também à Câmara de Vereadores e à população em geral, um raio-x do município. O meu município, como é que ele está do ponto de vista dessa qualidade de vida, dessa excelência, né? Nesses 5 eixos? Está produzindo riquezas, está investindo corretamente na educação, nos melhores indicadores da saúde. Então, nós criamos um indicador que chama IGMA, Índice de Gestão Municipal Aquila. E nesse indicador, que é aberto para acesso a todos, qualquer um pode verificar qual que é a posição da sua cidade e como a sua cidade vem buscando o desenvolvimento dessa excelência. Por que a gente criou isso ao longo do tempo? A gente percebeu que a dificuldade dos gestores públicos municipais eram as mesmas. Como nós prestamos consultoria durante muito tempo para os municípios, a gente viu que os gestores perdiam muito tempo entendendo o que estava acontecendo. Então, com a tecnologia, a gente conseguiu acelerar esse processo e disponibilizar para todos esses players o entendimento do que está acontecendo no município, para que os gestores possam priorizar, porque os recursos são finitos e eles têm muitas demandas para atender do município, então ele consegue priorizar aqueles quesitos que hoje são as maiores restrições do município. Eu acho que é uma questão muito importante. Como o Leonardo disse, são 5.570 municípios e a troca de experiência entre os municípios é muito baixa. Então, também é uma oportunidade dos gestores enxergarem outros municípios com características semelhantes, que têm projetos que estão dando mais resultado para a população e, às vezes, ele pode ir lá, copiar, entender e acelerar esse processo de desenvolvimento no país. Acho que é um ponto fundamental, né, que essa participação entre os municípios, essa interação, porque a gente aqui, no Bora São Paulo, a gente está com as 3 emissoras do Grupo Bandeirantes no interior de São Paulo juntas. E a gente tem cidades diferentes. Por exemplo, eu tenho Campinas, que é a única metrópole do interior do país, que é gigante. Só que eu tenho cidades de 10 mil habitantes, um pouco mais de 5 mil, pequenas cidades e outras regiões metropolitanas grandes, como Sorocaba, São José dos Campos. E aí a gente vê que são realidades diferentes, né? E como é que vocês acham que com essa experiência que esse prêmio vai trazer e esse ranking está trazendo para as cidades, como é que ela pode modificar a realidade até de uma região metropolitana que às vezes não se conversa, a gente vê acontecendo isso, por exemplo, Campinas toma uma decisão que não reflete na região metropolitana, mas as pessoas vivem juntos, ou de uma pequena cidade que está distante. Como é que essa interação pode funcionar na prática? Você acha que os gestores vão entrar de cabeça para conseguir entender e achar soluções para o município dele, que já está sendo usado em outra cidade do país, por exemplo? Tiago, o objetivo é exatamente esse, é promover um debate construtivo entre a sociedade e os gestores públicos. O porte do município, ele de fato interfere muito nas soluções e na forma de promover essa melhoria para a população, e por meio dessa plataforma, por meio desse prêmio, a gente integra o debate de 2 maneiras.
nas regiões, ou seja, os municípios passam a enxergar não só as suas informações, mas das informações de toda a micro-região, às vezes do próprio estado inteiro, se ela quiser enxergar melhor como que está o desenvolvimento do estado, e ele consegue olhar municípios que às vezes não está na região dele, por exemplo, igual você citou Campinas, mas ele consegue olhar um município do estado do Rio, do estado de Minas, do Rio Grande do Sul, ou seja, ele consegue ver municípios que talvez tenham um PIB per capita, tenham um tamanho populacional parecido, e ele consegue avaliar qual que é o desempenho. Vivem os mesmos problemas, têm as mesmas dificuldades, mas soluções diferentes. Então, Tiago, se a gente for pensar, o diagnóstico está pronto. As informações estão disponíveis para a tomada de decisão do gestor público. Então, cabe a ele agora, identificando essas boas práticas, trazer para o seu município as boas práticas que o levem a outro patamar de excelência. Isso é muito importante, né? E por fim, rapidamente, para a gente encerrar aqui, queria que vocês falassem da importância desse prêmio, dessa premiação, porque a gente tem o ranking, eu sempre falo, a gente tem diversos rankings, mas um ranking que premia também traz uma oportunidade para as cidades se empenharem de participar, né? Falasse um pouquinho desse prêmio e já vou agradecendo vocês pela participação aqui no Bora São Paulo. Obrigado, Thiago. O prêmio, eu acho que é uma iniciativa pioneira porque ela reúne diversas categorias e todos os municípios do Brasil hoje automaticamente já estão inscritos. Nós utilizaremos no prêmio os resultados da própria plataforma IGMA, que tem esses 39 indicadores públicos que o Leonardo comentou no início aqui da entrevista. Nós separamos o prêmio em duas fases. Primeiro, uma fase estadual, em que serão reconhecidos os 10 melhores resultados de cada pilar do IGMA e um eixo principal, e depois uma segunda fase em que serão reconhecidos os municípios nacionalmente. Adicionalmente à nota do IGMA, cada gestor municipal pode enviar um projeto que foi feito ou está em construção para mostrar o que ele está fazendo para desenvolver os pilares de uma cidade excelente. Tiago, essa iniciativa do Grupo Bandeirantes, em conjunto com o Instituto Áquila, tem o grande propósito de incentivar os bons gestores, né, e dar publicidade para isso, os bons projetos, aquilo que está acontecendo de bom no país. Então, aqueles gestores que estão trabalhando sério, buscando excelência com bons projetos, serão reconhecidos através desse prêmio. Então, é o que você falou perfeitamente, não é só um ranking, é uma iniciativa de melhoria do país através da identificação dos bons gestores. E a gente fica muito feliz de fazer parte dessa iniciativa. Parabéns ao Leonardo, ao Rodrigo aí, que ajudaram a construir. Está aqui, ó, o livro Cidades Excelentes, está aqui, ó, mostrando para vocês gestão que transforma a realidade dos municípios brasileiros, e é isso que todo mundo espera. Agradeço demais a participação de vocês aqui no Bora São Paulo. Mais uma vez, parabéns por esse trabalho que, sem dúvida nenhuma, é fundamental para o desenvolvimento do nosso país, e todos os brasileiros esperam cada dia viver em cidades excelentes. Muito obrigado pela participação, gente. Obrigado. Nós que agradecemos, Thiago. Desejamos aí sucesso e excelência para os municípios da região. É isso aí, um abraço para vocês. 7h03 aqui no Bora São Paulo. A gente continua falando sobre cidades excelentes, porque é um tema muito importante, gente. Mexe com a sua vida aí na sua casa, na sua calçada, na rua da sua casa, porque a gente está falando de saneamento, a gente está falando sobre seus filhos, sobre educação, sobre transporte público. Realmente, o transporte público é um problema enfrentado por muitas cidades, e a gente aborda todas essas questões aqui. Um livro que traz índices importantíssimos para que os gestores possam criar políticas públicas, iniciativas para que esses problemas sejam resolvidos. E agora a gente vai para mais uma entrevista aqui no Bora São Paulo. A gente vai conversar agora com o presidente da Associação Paulista de Municípios, o Frederico Guidoni, vai aparecer aqui comigo. Frederico, muito obrigado pela participação aqui no Bora São Paulo. A gente está falando aí para mais de 300 municípios do interior e do litoral norte. E já vou começar perguntando para você. A Band está lançando esse prêmio Cidades Excelentes. E qual que é o desafio dos municípios hoje, o grande desafio? Eu sei que a gente está numa pandemia, mas qual que é o grande desafio para a gente chegar a ter várias cidades excelentes aqui no nosso estado de São Paulo? Olha, em primeiro lugar, bom dia a você, a todos aqueles que nos assistem, a todos aqueles que nos veem pelas redes sociais também.
Importantíssima essa iniciativa da Band junto com o Instituto Áquila, porque é uma iniciativa de premiar excelência, premiar qualidade da gestão pública. Isso valoriza a boa política, valoriza a boa gestão pública, cria um estímulo positivo de competitividade entre as cidades para ver quem faz mais e quem faz melhor. Então, um prêmio fundamental que traz indicadores socioeconômicos que visa melhorar, acima de tudo, a qualidade do serviço público que é prestado nas cidades paulistas e nas cidades brasileiras. Então, de parabéns à Band e ao Instituto Áquila, com o apoio da Associação Paulista dos Municípios, que congrega as 645 cidades do nosso estado. E o grande desafio é sempre ser melhor, é fazer mais, fazer melhor, fazer com que os serviços públicos tenham maior e mais ampla qualidade, para que as cidades sejam um ambiente harmônico para a vida das pessoas. Afinal, é nas cidades que as coisas acontecem, é na cidade que a vida do ser humano acontece, e é ali que ele tem que ter qualidade de vida. Então, uma iniciativa excelente, como diz o próprio nome, uma iniciativa brilhante, que tenho certeza vai fazer com que essa competitividade entre os municípios vá poder estimular a comparação de boas práticas, de bons projetos, que os municípios vão poder compartilhar entre si, vão poder aprender juntos e vão poder, através dessa boa prática municipalista, desta boa política que está sendo fomentada por essa iniciativa, possam efetivamente melhorar a eficiência na qualidade de vida dos serviços da população, aqueles que ela recebe e aqueles também que ela ajuda a prestar. Frederico, queria saber de você qual que é a importância de ter um ranking, de ter indicadores que demonstram o desenvolvimento daquela cidade para um gestor público, porque a gente sempre coloca em xeque a prefeitura, fala, está demorando muito para diagnosticar tal problema, está com dificuldade para resolver tal questão. Você acha que um indicador como esse ajuda um prefeito, a administração, a traçar já um plano mais rápido para solucionar um problema que vem afligindo a população e que às vezes, devido ao funcionamento da máquina pública, que é muito complexa, as pessoas não têm ideia, mas é muito complexa, às vezes demora um pouco. Você acha que um indicador como esse é fundamental? Sem dúvida, Tiago. Olha só, é muito importante que na gestão pública moderna, inovadora, transparente, planejada, a execução se dê através de indicadores fiscais, indicadores de transparência, indicadores socioeconômicos, de educação, de saúde, de infraestrutura, mas acima de tudo, números e resultados que os prefeitos têm condições, indicadores oficiais, onde os prefeitos têm condições de observar o seu próprio desempenho, o desempenho da sua cidade e melhorar. E classificar, fazer um ranqueamento das cidades, ao contrário do que muita gente pensa, estimula aqueles que estão numa classificação num patamar abaixo a buscar uma classificação maior, a crescer dentro desse ranking para que seja também uma cidade premiada. Por isso a iniciativa é importante. Não é pela competição entre as cidades apenas, mas é pela competitividade positiva de bons resultados. Então é importante sim que a gente possa classificar, que a gente possa entender as diferenças, mas acima de tudo, que através do compartilhamento das boas práticas municipais, desses bons projetos, cidades que ainda estão em processo de desenvolvimento possam mirar naquelas que já têm excelência para poder atingir também essa patamarização, para que eles possam chegar nessa classificação de cidades excelentes. Então é fundamental que a gente tenha o ranqueamento em diversos segmentos, em diversas áreas, para que a gente possa estimular aquela cidade que está crescendo, que está desenvolvendo, que está planejando a sua execução em curto, médio e longo prazo, possa estar estimulada nesse processo de desenvolvimento. Por último, Frederico, queria saber de você qual
qual que você acha que vai ser aí o posicionamento dos municípios paulistas? Eu sei que toda pesquisa que a gente tem, os municípios de São Paulo vão muito bem. Qual que é a sua expectativa? Eu sei que você acompanha de perto o desenvolvimento de diversas cidades, né? Tá ligado aí o tempo todo com os prefeitos. Como é que você acha que vai ser aí a desenvoltura, o ranqueamento dos municípios paulistas? Olha, a nossa expectativa é que a classificação das cidades de São Paulo sejam ótimas. Claro que eu espero que as cidades de São Paulo estejam ali nas primeiras colocações. Tenho certeza que nós temos excelentes gestores públicos em São Paulo. Vale a pena dizer que este projeto, essa iniciativa, esse prêmio valoriza a boa política, que é o modelo, é o caminho da transformação da sociedade. E eu espero, claro, e todos nós esperamos que a cidade de São Paulo estejam bem classificadas, sem demérito de qualquer outra cidade do país, dos mais de 5 mil municípios que nós temos no Brasil. É claro que nós temos em todos os estados excelentes gestores públicos municipais que vêm desempenhando boa tarefa, boa atividade política, boa gestão pública, fazendo com que o dinheiro público seja bem investido em bons serviços e de qualidade. Mas é claro que aí nesse momento de competição a gente puxa também a sardinha e a brasa para o nosso lado e a gente espera que todos os bons gestores paulistas sejam reconhecidos, bem classificados e aqueles que não estão nessa linha de excelência possam se estimular, estar estimulados a nessa competição crescer, desenvolver, desempenhar um bom papel nos seus mandatos públicos. Mas, acima de tudo, competir para fazer com que as cidades sejam cada dia melhores. Frederico, agradeço demais a sua participação, presidente da Associação Paulista de Municípios. Muito obrigado pela participação aqui no Bora São Paulo e a gente, claro, vai conversar ao longo do prêmio outras vezes. Muito obrigado, hein? Nós é que agradecemos pela oportunidade e vamos todos nós torcer e trabalhar muito para que cada dia nossas cidades de São Paulo sejam melhor para aqueles que nelas vivem. Muito obrigado. Tá, então, Frederico Guidoni, presidente da Associação Paulista de Municípios aqui no estado de São Paulo. E a gente segue aqui no Bora São Paulo falando sobre esse tema. Antes de ir para o intervalo, a gente vai ouvir uma mensagem enviada pelo prefeito de São José dos Campos, uma das maiores cidades aqui do nosso estado, Felício Ramute. E a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem o esporte e tem informações sobre a vacinação. Confere aí sua mensagem. Eu quero parabenizar o Grupo Bandeirantes pela iniciativa do projeto Cidades Excelentes. Sem dúvida, é uma forma de auxiliar a gestão pública através do reconhecimento de suas ações. O objetivo de todos nós é prestar o melhor serviço ao cidadão da nossa cidade e o Grupo Bandeirantes contribuirá muito estimulando os gestores públicos a fazer ainda melhor e ter a sua iniciativa divulgada através do Grupo Bandeirantes.